Olá, pessoal, tudo tranquilo por aí? Nós vamos conversar a partir de agora a respeito dos povos pré-colombianos, as civilizações que foram encontradas em solo americano a partir ali da chegada dos europeus, a partir do descobrimento realizado por Cristóvão Colombo. Eu quero fazer uso de alguns slides para que a gente tenha uma base aí de orientação. Portanto, eu vou recorrer aos nossos slides relacionados a este tema. Já tenho eles previamente selecionados aqui. Vou apenas reposicionar aqui o meu visor e assim nós podemos conversar a respeito dos povos pré-colombianos, ou mais especificamente, a respeito de incas, maias e astecas, os principais povos aqui encontrados quando Cristóvão Colombo chegou em solo americano. Eu começo com uma imagem aí de uma pirâmide asteca, a pirâmide quadrilátera, obra de arquitetura aprimorada, e vocês sabem muito bem que a arquitetura aprimorada é desdobramento de estudos de matemática, de estudos de física, portanto, obras como esta não seriam realizadas se não houvesse um significativo desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento de raciocínio, né, de inteligência, né, de intelecto propriamente dito, entre os astecas, como foi aqui o caso desta pirâmide. Mas entre maias e incas também, várias demonstrações de extrema competência na organização política, econômica, social, traços culturais muito interessantes, né? Bem, nós vamos começar falando aí a respeito dos astecas. Deixa eu passar para o lado de cá esse meu visor aqui. Nós vamos olhar sempre para a localização política, economia, sociedade, sabe? Os aspectos que vão nos colocar em sintonia com cada um destes povos identificados como pré-colombianos, ou seja, povos que já ocupavam o continente americano antes da chegada dos europeus. Ao falarmos dos astecas, nós estamos falando de regiões das Américas Central e também América do Norte, uma região que corresponde ao atual México, principalmente. Essa região que era ocupada pelos astecas era denominada região de Aztlán. Aztlán, a pronúncia é um tanto quanto variável, né? E a partir dessa denominação, o próprio povo autodenominava-se toltecas, xiximecas ou mexicas. Isso acabou originando o termo, né, povo mexicano. Na sua política, o que nós tínhamos era uma característica de teocracia, semelhante àquilo que existiu no Egito, na Mesopotâmia, onde a figura que comandava a política comandava também a religião. E no caso do Estado asteca, ele era um Estado consideravelmente bem organizado, principalmente no aspecto militar. Portanto, um acentuado traço militarista e uma valorização extrema daquilo que vinha da religiosidade, das crenças, das convicções religiosas do povo de Aztlán. Inicialmente, a política estava organizada sob a forma de uma monarquia eletiva, ou seja, quando morria um monarca, elegia-se outro, não era necessariamente um herdeiro natural do monarca falecido, mas posteriormente, no decorrer do tempo, essa monarquia torna-se hereditária de fato. Portanto, o poder era transmitido dentro de uma estrutura familiar, era preservado, melhor dizendo, dentro de uma estrutura familiar. E é válido observar que a figura do imperador, a figura do rei, né, deste monarca, ela dividia o poder com a mulher serpente. Quase sempre era a figura de um sacerdote destinado a atuar no sentido de equilibrar a tomada de decisões. Mulher serpente, é a ideia da sabedoria da mulher e a astúcia da serpente. Economicamente falando, agricultura e comércio era o que predominava entre os astecas. O Estado era proprietário de todas as terras, mas ele concedia a particulares a posse útil sobre essa terra. Permitia, então, que particulares cultivassem ali
a terra produzindo feijão, milho, algodão, cacau, uma agricultura bem variada, né, bem diversificada. E o comércio que era praticado entre eles era praticado à base de troca. E, inclusive, utilizava-se a semente de cacau como moeda de equilíbrio das relações comerciais. Então, vamos imaginar, ao trocar o feijão pelo milho, se a safra de feijão havia sido acanhada, era natural que se pedisse um pouco de sementes de cacau como compensação. Então, você entregava feijão, que estava valorizado naquele momento, recebia o milho, mas recebia também algumas sementes de cacau como um elemento compensador desta relação de troca. Bom, já uma característica bem avançada economicamente falando, né? Não é uma simples relação de escambo, existe uma noção mais aprimorada de valor, né? De atribuição de valor em torno de um determinado produto. Ao falarmos em sociedade, nós estamos falando de uma sociedade que era estratificada e estamental, portanto, uma sociedade dividida em camadas. A possibilidade de mobilidade entre os membros das diferentes camadas era mínima, era praticamente inexistente. Lá no início da história, o que nós tínhamos eram clãs, semelhante também ao que existiu no Egito e na Mesopotâmia. Eram grupos familiares, mas à medida em que estes grupos foram crescendo, torna-se necessária a instituição de uma liderança sobre a coletividade. Então é aí que vai surgir a figura de um monarca propriamente dito, né, de um imperador. E vai se caracterizando uma pirâmide onde você tem a elite no topo e as camadas inferiores cada vez maiores, porém em condições cada vez piores, digamos assim, economicamente falando. Na medida em que os astecas iam ampliando seus domínios territoriais, os militares tornavam-se uma camada nobiliárquica, faziam o papel, a função de uma nobreza, justamente porque assumiam o controle sobre as melhores terras, onde a agricultura prosperava mais, e passavam a ter uma força econômica que outras camadas não tinham. Os militares aproximavam-se do clero, né, das figuras de liderança religiosa, e com isso conseguiam acumular um significativo poder. Nas camadas inferiores, a gente tinha comerciantes, camponeses, os escravos de guerra. Então, aí a gente tinha grupos, né? Tínhamos grupos que desfrutavam, né, de uma condição inferior, eram inferiores a essa elite caracterizada pelos militares e também pelos sacerdotes. A religião era politeísta totêmica, portanto acreditavam em vários deuses e faziam imagens, retratavam estes vários deuses nos quais acreditavam por intermédio de imagens esculpidas em madeira, pedra e até mesmo metal. Entre os deuses adorados ali no politeísmo asteca, nós tínhamos o colibri azul, o deus do sol do meio-dia, Tezcatlipoca, deus protetor dos escravos e guerreiros, e Quetzalcoatl, a serpente de plumas. E olha que interessante, os astecas eles carregavam uma convicção de que eles eram responsáveis por cuidar da harmonia do universo. E isso só seria garantido à medida em que eles alimentassem os deuses nos quais acreditavam. E essa alimentação era feita por intermédio de sacrifícios humanos. Sempre que se fala em sacrifício animal ou sacrifício humano, é importante a gente observar que procurava se oferecer aos deuses aquilo que se tinha de melhor. Portanto, quando fala-se de um sacrifício animal, a gente fala do animal sem mancha, perfeito fisicamente, que não entrou ainda nas atividades sexuais. E ao falarmos de humanos, é essa mesma coisa. Habitualmente, crianças eram apresentadas como sacrifício em homenagem aos deuses. Pois bem, agora vamos olhar para os maias. A localização correspondeu à América Central e Sul, principalmente a porção norte da América do Sul. Uma região ocupada aí pelos maias, correspondia à atual península de Yucatán, no sul do México, toda a região da Guatemala, Honduras e El Salvador. Então é bem ali a América Central e uma porção norte da América do Sul.
Também uma política teocrática, então é aquele mesmo modelo lá da antiguidade, lá do Egito, da Mesopotâmia. Mas aqui é importante observar que a figura que comandava política e religião, ela lidava com uma situação interessante, porque entre os maias existiu aquele modelo de cidade-estado, de cidade autônoma com governo independente. Então, cada localidade tinha lá a sua autoridade, tinha suas regras, tinha suas leis vigorando sobre aquela localidade. Mas cada uma destas cidades subordinava-se, melhor dizendo, a um poder central. Então, ficavam submissas a um comando central, que era o comando feito por esta figura monárquica, né, por uma figura monárquica. Economicamente falando, agricultura e comércio era o que predominava, da mesma forma que nós falávamos a respeito dos astecas, aqui também o Estado era proprietário de todas as terras, mas ele permitia a particulares a posse útil. Além do fato de que o Estado atuava como um gerenciador daquilo que era o principal gênero agrícola cultivado entre os maias, o milho. Praticavam um comércio à base de troca, em torno, né, de outros gêneros agrícolas e também de algumas manufaturas de tecido, manufatura de pedra e manufatura de madeira. Uma sociedade também estratificada e estamental. A posição era definida, né, pelo nascimento, então quem nascia lá na base da pirâmide permaneceria nesta base até o fim de sua vida, eram raras as exceções, né, quando era possível uma mobilidade. Lá no topo da pirâmide, o imperador, seus familiares, seguidos dos altos funcionários do Estado. Então nós tínhamos ali sacerdotes e militares. Tratando-se de um Estado teocrático, a figura dos líderes religiosos é muito importante, e os militares, porque garantem a manutenção do território, né, o bom funcionamento da sociedade em geral. Depois, na sequência, nós tínhamos comerciantes, os cobradores de impostos, militares de baixa patente, né, de baixo escalão, e os trabalhadores braçais lá na base da pirâmide social. Os maias também eram politeístas totêmicos, acreditavam em vários deuses e retratavam os vários deuses nos quais acreditavam por intermédio de totens, de imagens. Portanto, imagens de madeira, de pedra, representavam as divindades nas quais acreditavam. O principal deus é um que já é conhecido nosso, Quetzalcóatl, a serpente de plumas, adorada também entre os astecas. E dentro dessa religiosidade, os maias entendiam que era necessário recrutar aí grandes contingentes, grandes grupos, né, de pessoas, grandes grupos populacionais para construir os templos que garantiam a prática religiosa. Então, ciclicamente, eles estavam sempre recrutando aqueles que trabalhariam na construção dos grandes templos religiosos. Por influência dessa religiosidade politeísta, foi elaborado um calendário cíclico que é encerrado e reiniciado a cada 52 anos. Inclusive, o calendário maia é apontado pelos astrônomos como um dos mais adequados calendários. Um calendário muito bem elaborado. E alimentou toda aquela crença, né, de que o mundo terminaria ali em 2012. Talvez você tenha até assistido ao filme, né, 2012. Justamente por conta de que foi encontrado o calendário maia e ele tinha uma contagem que encerrava-se em 2012, mas o calendário, ou pelo menos aquela contagem, havia sido iniciada lá no século XIV, XV. Então alguém fez uma contagem até o ano 2012 e, enfim, daí desistiu de continuar registrando ali a contagem propriamente dita, né? Calendário cíclico a cada 52 anos. Também não se faz um bom calendário sem estudos de astronomia, de física, de matemática. É uma evidência clara da extrema capacidade intelectual dos maias. E por último, nós tínhamos os astecas. Os astecas são mais familiares a nós, porque habitavam a região da América do Sul, principalmente as regiões andinas.
Então, a região que hoje corresponde ao Peru, Bolívia, Equador, parte do Chile, norte da Argentina, né, a região da Cordilheira dos Andes, foi toda ela povoada pelos incas. Política também teocrática, o poder bem concentrado nas mãos do Sapa Inca, né, o Inca, o imperador, que tinha o seu poder totalmente amparado pela religiosidade, e uma economia também agrícola e comercial. Mais uma vez, a gente encontra aquela situação típica dos dois povos que já estudamos. O Estado é proprietário da terra, mas ele permite que particulares façam o cultivo dessa terra. No caso ali dos incas, nós tínhamos o cultivo do milho e da batata como dois principais gêneros agrícolas. E uma coisa curiosa, assim, bem interessante entre os incas era o fato de não existir impostos. Na verdade, existia um imposto único. O Estado aplicava a mita, que correspondia a uma exploração compulsória de mão de obra. Ou seja, o Estado determinava, você tinha que obedecer sem questionamento e sem remuneração. Não se caracterizava uma escravidão, porque não era algo permanente, mas era algo recorrente. De tempos em tempos, o governo o governo Inca recrutava grupos que deveriam trabalhar realizando a mita. Então, grandes obras públicas, né, abertura de estrada, construção de um templo religioso, de um palácio, a preparação de um campo para a prática da agricultura, a construção de um muro de arrimo para se combater erosão. O comércio praticado entre os incas, ele girava em torno do artesanato, de cerâmica, tecidos e metais também. Já eram conhecedores do ouro, da prata e do bronze. Inclusive, essa mita foi adaptada aos interesses do colonizador espanhol, né? Os espanhóis fizeram uso aí da mita adaptada e diziam o seguinte: olha, nós não estamos escravizando, estamos preservando traços da cultura nativa. Socialmente falando, uma sociedade estratificada, lá no topo o imperador, seus familiares, seguidos aí dos altos funcionários do Estado, sempre sacerdotes e militares com uma posição privilegiada. Depois nós tínhamos artesãos, médicos, artistas, militares, contabilistas e lá na base da pirâmide os camponeses e os escravos de guerra, escravos de conquista. A religião era também politeísta, totêmica e animista. Olha que interessante. Ao mesmo tempo em que faziam uso de imagens, construíam totens, também adoravam os elementos da natureza e as suas manifestações. Portanto, identificavam suas divindades no sol, na lua, no trovão, na própria terra, nas árvores. E um dos deuses mais cultuados entre os incas era o Viracocha, considerado o criador do universo. Adoravam este deus em cultos que tinham danças, bebida e também a prática de sacrifícios humanos. Eram essas as características típicas dos incas. Os três principais povos encontrados em solo americano quando os europeus aqui chegaram. Mas é claro, tínhamos outros grupos menores que não se destacaram tanto. E habitualmente, os grupos que são apresentados e cobrados aí nos vestibulares correspondem a estes: astecas, maias e incas. Três grupos que encaixam-se no conjunto das sociedades de agricultores e comerciantes, um dos dois grandes grupos encontrados aqui pelos colonizadores europeus. Bom, nós temos aqui ao final um quadro comparativo, né, para que seja possível você ter uma visão panorâmica acerca daquilo que foi localização, política, economia, sociedade e religião em relação aos astecas, maias e incas. Então, pelo quadro comparativo, a gente consegue ter uma visão panorâmica acerca destes povos pré-colombianos. Ok? Bom, o que nós tínhamos para falar a respeito desses povos pré-colombianos foi dito. Espero que contribua para o seu preparo, para a sua revisão e que você esteja
bem preparado para o desafio dos vestibulares que virão por aí. Por enquanto, muito obrigado. Até a próxima.